響かれ奇跡を紡ぐもの輝く星の中で愛は静かに消える心の痛みとともに遠くへ去る影壊れた夢の谷夜空に消えてゆく星の定めが交わる時その瞬間に知るO deus exterior da podridão escarlate. Eu vou chamar só de deus da podridão para dar uma encurtada, mas esse deus chega a ser o perigo das terras intermédias. É sério, muita gente acha que o deus da chama frenética é o deus mais perigoso das terras intermédias, mas não é. É o deus da podridão, porque ele é eficiente. A eficiência desse deus é o que torna ele assustador. Ele vai muito além da ideia. Aí, o plano dele não é meio que controlar as terras intermédias, é infectar, moldar, reformar as terras intermédias para toda a podridão dominar as terras intermédias. Ele vai muito além da ideia de só eu quero destruir tudo. Não, ele quer remodelar todas as terras intermédias para criar um local onde a podridão viva solta, destruindo tudo e assolando tudo. Os seus símbolos principais são borboletas e próprias flores. Isso porque as flores representam a ideia do desabrochar, o renascimento exatamente. Esse deus é muito atrelado ao conceito de renascer como um novo ser que serve à podridão. Mas só que esse renascimento da podridão está mais para um sofrimento eterno que um próprio renascimento. Quando um ser é infectado por a podridão, ele começa a ter seu corpo apodrecendo e seu psicológico totalmente destruído. Sim, esse ser vai afetando o psicológico e o corpo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo é uma morte lenta, porque ele vai apodrecendo o corpo devagar. Não é rápido, é uma decadência curta. Pode parecer indolor, mas é uma dor intensa, como uma ferida que nunca para de escorrer sangue. Essa é a simbologia principal da ideia da podridão, até o ponto que esse ser da podridão se torne um servo dele. A sensação de ser livre da podridão é o desejo de muitos seres das terras intermédias, porque a podridão é uma infecção imparável, algo como se não pudesse ser parado. A podridão é muito mais idêntica a um fungo, a um cogumelo. Ele se espalha por todas as terras intermédias. Ele começa a se espalhar em uma certa área e infecta toda essa área rapidamente e molda toda essa área meio que ao seu redor, transformando esse local em todo em um canto de podridão. É como se ele estivesse remodelando essa área. E após essa remodelação, não tem volta. É sério, a área infectada e o local onde a podridão se espalhou não tem mais como voltar a ser o que era. Por isso a podridão é tão perigosa, não tem como contê-la. Existem algumas formas de evitar se caso você for infectado, de se libertar desses deuses, que é através da agulha de Miquela, mas até isso só dá de retirar o poder, não curar certas partes do local. Então, o deus da podridão, ele é muito mais eficiente, ele vai infectando uma certa área e se espalhando. E através dessa área ele cria meio que flores que se espalham em esporos. E através desses esporos ele infecta todos os seres ao seu redor, carregados pelo vento. Ele vai infectando esses seres devagarzinho. Até seres que só têm infecção, ou seres que nunca conviveram com infecção, é possível ser espalhados pela infecção desses deuses. Sim, os ventos são a melhor coisa para esse deus exterior. Após um ser infectado pela podridão pelo seu corpo, mesmo um ser enfrentando a podridão e tendo contido ela, a podridão consegue se espalhar. Sim, mesmo que você esteja infectado pela podridão e você não tenha manifestado, tenha se resistido à podridão, você vai começar a infectar as pessoas ao seu redor. Algo que prova isso são os próprios Cavaleiros de Malenia, que aos poucos estão se transformando meio que umas baratas de Elden Ring. Sim, eles estão meio que sofrendo uma transformação devagarzinho. A podridão é muito mais eficiente do que a galera espera. É um deus rápido e eficiente. Tudo que nós sabemos é que é um deus que atua há muitos milênios, como é citado em alguns capacetes de cogumelos no próprio jogo. Então é um deus bem antigo e que ele entende as terras intermédias. A ideia da podridão é dominação total, não tem outra coisa não. E ela gosta de ser um deus militar. Sim, ela tá mais com o conceito de deus militar do que qualquer coisa. Ela consegue criar exércitos e através dessa infecção ela cria exércitos inteiros. Já não bastava o deus da podridão ser um deus militar, terrivelmente poderoso, assustador, com uma infecção que chega a ser bizarra, ele é o deus que está mais próximo da vitória, é sério. Ele tem um Império do seu lado, só pra ter uma ideia. A Malenia é um Império, um candidato a deus desse universo, e está infectado pelo podridão. É um servo da podridão, exatamente. Aos poucos, a podridão está fazendo a Malenia ceder. Tanto que quando nós enfrentamos a Malenia, ela já está quase totalmente destruída, cedida à loucura da podridão, quase se tornando um servo leal à podridão. E a podridão consegue destruir os seres de dentro para fora para fazer eles renascerem nessa nova forma. Se a Malenia ceder ao deus da podridão e se tornar uma parte dela,
o Apodão vai ganhar, só precisaria de um Elden, um servo para meio que servir Apodão, muito poderoso. E Apodão consegue produzir isso. Apodão consegue produzir até seres que têm vida, só para ter uma ideia o quão bizarro esse deus exterior é. Então tudo que ele precisa é que a Malenia ceda para ele e dê liberdade total para ele assumir as terras intermédias. Só para ter uma ideia de quanto esse deus é assustador. Eu não entendi até agora porque não teve um final do Apodão, é sério. Se tivesse um final do jogo sobre esse deus exterior, seria o final mais foda de todos. Porque, tipo assim, ele é o deus que está mais perto da vitória, é o deus mais eficiente de todos. É um deus que demonstra ter poderes absurdos. As informações mais antigas que nós temos sobre o deus do Apodão são poucas, é sério. Ele é um deus bem desconhecido. O que nós sabemos é que pelo capacete de cogumelo que eu já citei no vídeo, ele veio das Terras Intermédias e é um deus que domina as Terras Intermédias há muitos milênios atrás. Ele já foi um dos deuses mais adorados das Terras Intermédias até um ponto que ele foi meio que parado. É citado que antigamente existiu o grande escorpião, um escorpião que espalhava Apodão para tudo que é lado, e seria o seu servo fiel. Muita gente teoriza que esse escorpião seria a voz das Terras Intermédias, meio que a voz da Apodão das Terras Intermédias, a voz eficiente desse deus exterior. Assim como a mãe dos dedos, a vontade maior tem a mãe dos dedos, é meio que a voz dela nas Terras Intermédias passava a voz, estava o que esse deus queria, meio que espalhando a influência desse deus. Esse grande escorpião seria meio que essa voz pro deus Apodão. Esse grande escorpião espalhava Apodão para tudo que era lado. Durante essa era, o deus Apodão estava quase dominando as Terras Intermédias, como é citado em alguns itens, até que surgiu um grande guerreiro chamado Espadachim Cego. Esse espadachim lutava como se fosse a água, sempre se adaptando e lutando. Existem muitas teorias sobre o espadachim cego, mas as teorias mais apontadas é que ele talvez seria dos pais dos Juncos, um guerreiro das terras distantes. Mas era citado que ele foi um dos guerreiros mais fortes das terras intermédias que nós conhecemos. Através de um item, de uma fada, como é citado em alguns itens, ele conseguiu meio que arranjar um jeito de impedir e enfrentar a deus do Apodão. Não sabemos o que era esse tal de fada, como é citado no item, mas é estranho uma fada, se tal raça existe, ou se é só uma mitologia, ou é algum tipo de magia citado. Mas através disso ele teve uma dura batalha contra o deus do Apodão, até um ponto que ele selou esse grande escorpião, assim selando o deus da podridão para todo sempre. Era isso que nós acreditávamos, porque com o tempo o deus do Apodão arranjou outro jeito. Os deuses exteriores são seres imparáveis, sinceramente. Mesmo que você consiga parar seu servo maior, eles arranjam um jeito. O deus Apodão é muito mais eficiente que qualquer outro deus exterior por causa disso. Ele consegue arranjar um jeito de sempre infectar os outros seres e se espalhar a sua influência. Ele é algo quase imparável, como eu posso citar. Mesmo se você selar algo, arranjar um jeito de parar quase toda a Apodão, ele vai arranjar um jeito de infectar, de voltar para as terras intermédias. É assim que os deuses exteriores funcionam. Eles são seres eficientes demais, e seres que estão em todo lugar, em todo canto. Como é próprio citado, são entidades cósmicas, não dá para contê-los. Algo interessante é que a infecção da Apodão é bem mais nociva do que você espera, é sério. Ela consegue infectar coisas que você nem esperava que isso fosse possível. É bem possível que a infecção dela seja uma das coisas mais perigosas desse universo. Só para ter uma ideia, no universo de Elden Ring existem seres chamados cristalianos. Eles são seres feitos da base de silício. Seres de cristais, literalmente. E a Apodão consegue infectar, demonstrando que não são só seres vivos, ela consegue infectar qualquer tipo de ser, exatamente. E no próprio lago de Apodão, embaixo da Tree, eu esqueci o nome, não vou lembrar da área certa, mas tem um gigante de pedra. Ele tá infectado pelo Apodão? Não faz nem sentido, mas tá. É uma criatura feita de pedra, uma máquina. Ela consegue ser infectada. Então a podridão, ela vai muito além da infecção comum, ela consegue infectar tudo. A única coisa que ela parece não conseguir infectar é outros seres feitos de outros deuses exteriores, como a própria Ed Tree, que é uma criação de um deus exterior da Ordem. Então, tipo assim, criações de outros deuses ela não consegue infectar. Mas seres normais ou entidades à parte, ela consegue infectar tudo numa habilidade bizarra. Se você vê, por exemplo, a ave de Miquela está começando a criar pequenos fungos, o que demonstra que a Apodão está infectando ela aos poucos, tornando a meio que a ave de Miquela. E eu acho que é isso que está mantendo a ave de Miquela viva, porque sem o Miquela a ave não consegue permanecer tão bem viva. Então, tipo assim, a Apodão é uma coisa mais nociva do que você espera. Ela consegue infectar quase de tudo, literalmente. É bem possível que ela consiga infectar também o solo embaixo da terra, demonstrando uma habilidade bizarra. Talvez ela possa infectar até pedras ou coisas à parte. Kindred e Rod. Eles são os servos da podridão. Não consigo dizer o nome certinho. Eles são essas baratas gigantes muito esquisitas. Eles são muito esquisitos ao todo, se você olha assim. A ideia deles é que eles são feitos de vários bichos diferentes. Mas inúmeros bichos. Todos são meio que insetos ou são seres ligados a seres pequenos. E por algum motivo todos eles são seres venenosos. O que sugere que talvez a Apodão seja muito ligada ao conceito de veneno. Um veneno à parte ou algo assim. Tanto que esses bichos refletem esse conceito. Muitos deles já foram humanos em algum período da história, mas por causa da podridão eles meio que se tornaram esses bichos ao todo. É dito que alguns itens que eles são filhos rejeitados da própria podridão, então é bem possível que eles sejam seres que a podridão rejeita ao todo. O que chega a ser estranho, porque um deus exterior rejeitando uns seres ou coisas assim
É bem possível que durante a era do Grande Escorpião eles fossem bem diferentes, a aparência deles refletiam eles, eram muito mais poderosos. Ou se entenderam. É impossível que depois do selamento do Grande Escorpião eles mudaram essa aparência. Existem muitas teorias sobre isso, ou sobre o que eles eram antigamente. Porque é bem possível por causa do capacete de fungo. E os capacetes de fungo remontam que talvez os primeiros servos da Podridão fossem seres de fungos. O mais interessante desses seres é que muitos deles mantêm a ideia humana. Tanto que nós percebemos isso na própria quest de Hurant, onde o Hurant tem um pai dele que é um desses bichos. Esses bichos conseguem manter a ideia da personalidade humana e manter várias da inteligência e os poderes da própria quando eles eram humanos. Então eles são bem mais interessantes do que parece. E muitos deles parecem ter conseguido tomar decisões além da podridão. Talvez isso seja um erro da própria podridão, ou talvez eles sejam mais autônomos do que a gente pensa. Existem muitas teorias que talvez seja por causa que as teorias que a galera mais aponta é que talvez seja por causa do florescimento da Malenia. Só quando a Malenia florescer e se formar e meio que se tornar a deusa da podridão e criar um local repleto de podridão, esses seres se tornarão a forma original deles, voltando a ser o que eles eram exatamente. É muito ligado a esse conceito. Tanto que porque nós temos na DLC, nós temos versões diferentes deles na DLC, onde alguns deles parecem ter asas ao todo e alguns deles têm a podridão rosa. O que chega a ser estranho, mas é bem possível que eles tenham uma aparência um pouco diferente ou possam passar por alguma transformação. Como a deusa da podridão, uma deusa metamorfose, é bem possível. Um personagem muito conectado a essas baratas é a Millicent. É uma NPC muito importante da quest da podridão, porque muitas das coisas que nós sabemos sobre a podridão foi explicado na quest dela. A questline dela chega a ser uma das quests que eu mais gosto, mas, pelo amor de Deus, que quest longa, na moral. Metade do jogo é só fazer essa quest, é complicado. Quando você viu a Millicent pela primeira vez, você deve ter notado que ela parece com algum personagem que você já conhece, que te fez sofrer, que fez passar 15 horas numa gameplay. Sim, a Millicent é meio que um clone da Malenia. Um clone nós não sabemos ao certo. Durante a luta entre Radahn e meio que Malenia, aconteceu um pequeno problema. Durante a luta, a Malenia meio que se desabrochou para derrotar o Radahn. O problema é que isso infectou toda a área de Caelid. Nós sabemos, meio que virou essa zona de guerra totalmente doida da podridão. A podridão se espalhou para tudo que é lado. Mas o que aconteceu, uma dessas consequências é que a podridão pode se espalhar e conseguir criar vidas, é sério. Ninguém sabe ao certo se isso é possível, mas meio que a podridão consegue usar corpos para criar seres de vida. Então é bem possível que a podridão seja um deus que consiga criar vida. Essa altura do campeonato você já deve estar cansado de eu dizer isso, mas esse bicho tá ficando cada vez mais roubado, né? Não dá pra ter uma ideia não, o FromSoft, né? Esse treco aí que tá complicado. E meio que Millicent é uma das criaturas, uma das criações da podridão. Ela meio que foi criada para ser uma das cavaleiras da Malenia, servir como um cavaleiro. Quando a Malenia se tornar a deusa da podridão, a Millicent deve ser viva e lutar ao seu lado para meio que espalhar a podridão para tudo que é lado. Resumindo, mas não foi só a Millicent, ela criou várias séries que são Millicentes, que são meio que as irmãs. Por causa disso, elas possuem certas habilidades parecidas com a Malenia e lutam igual a Malenia. São bem poderosas até. Existe um grande questionamento por causa disso, se a deusa da podridão cria vida ou se ela usa corpos mortos para meio que reproduzir, ou se eles são só um clone da Malenia. Por isso existe uma grande confusão na lore, porque muita gente teoriza que seja uma, seja outra coisa também. Tem teorias muito doidas. E a ideia é que a Millicent nasceu meio que das flores da podridão. Nós não sabemos se a podridão usou corpos e meio que absorveu esses corpos e usou o corpo dele para criar vida, ou se eles foram meio que um clone da Malenia, meio de sangue, porque todas elas parecem com a Malenia. Mas mesmo assim, sendo uma criação da podridão, a Millicent meio que se revolta e tenta impedir meio que a podridão faça a Malenia desabrochar. A ideia da Millicent era para ajudar a Malenia a se livrar da podridão, porque a Malenia é meio que a sua mãe, entre aspas, e a Millicent é isso. A quest da Millicent gira em torno disso, mas eu não tô aqui para falar muito da quest, eu quero citar mais algumas coisas. O interessante dessa quest é que nós descobrimos que a podridão tem certos problemas com o ouro. Sim, por algum motivo o ouro no universo de Elden Ring meio que impede que deuses exteriores se espalham. Então meio que quando um indivíduo usa ouro no corpo, ele meio que neutraliza os efeitos do deus do exterior. Não totalmente, é só numa neutralidade. Por isso que a Malenia tem toda uma armadura de ouro. Deve ter tido um boom na cabeça agora. Algo interessante durante essa quest da Millicent é que essas baratas estavam tentando manipular meio que a Millicent para que a Millicent e suas irmãs meio que ajudassem a Malenia a espalhar a podridão e transformar a Malenia na deusa da podridão. Existem muitos questionamentos. Outra coisa muito interessante que eu acho que é melhor falar nessa parte do vídeo é que meio que existe um questionamento na comunidade se a Malenia é ou não é a deusa da podridão, por causa da podridão dela. Quando ela se torna meio que a deusa da podridão, ela não tem aparência de um deus da podridão, porque ela não tem certas partes de escorpiões, essas coisas. Por isso existem muitos questionamentos. Existem muitos questionamentos sobre isso, porque será que a Malenia é a deusa da podridão? Não é? Por isso a comunidade vive se debogateando por causa disso. Eu acho que é uns comentários a pensar, porque pode ser que a Malenia durante a batalha tenha nerfado meio que a podridão e não tenha acendido totalmente a podridão, por isso que ela não tem toda essa aparência. Ou a podridão era assim mesmo e a gente nunca entendeu meio que a aparência original dela. É uma confusão na lore, mas é porque a podridão tem várias cores. Ela tem uma cor vermelha, que a galera seduz, que é a cor mais pura dela, a forma mais pura.
Ela tem um violeta meio doido, meio rosa, esquisito. Eu acho bem esquisita essa cor, mas é uma coração bem poderosa que a galera assume como uma podridão primordial, como que a podridão seria a forma original dela. Eu vou tocar um pouco mais na frente. Nós temos essa podridão da Malenia que é meio que um cinza, eu não consigo dizer se é um cinza. E muita gente liga isso. Mas existem itens do Grande Escorpião mostrando que talvez essa podridão da Malenia seja a podridão original, porque o rabo do Grande Escorpião tem essa cor parecida, que é um item que tem no jogo. Então é um questionamento muito doido da lore. Vamos falar um pouco da lore da Rumina, um dos chefes mais estranhos desse universo. Na moral, eu nunca entendi a aparência desse chefe e como ele funciona em batalha. A luta com esse bicho é muito esquisito. Rumina era um servo de uma antiga religião das Terras Intermédias, chamada Religião do Broto. Ninguém sabe o que era essa religião exatamente, mas é uma religião muito desconhecida. Ela teve toda a sua vida destruída quando os ataques de Miasma começou. Teve todos seus parentes mortos. Por isso ela se tornou um servo. Em algum período ela encontrou a podridão e meio que teceu a podridão. Nunca foi explicada essa ideia de tecer, mas ela meio que criou um novo tipo de podridão. O esquisito é que a podridão de Rumina é diferente das podridões que a gente conhece. É bem possível que Rumina seria a primeira portadora da própria podridão, ou a portadora original. Ou ela criou a podridão que nós conhecemos. Esquisito. Mas é dito que ela meio que fundiu a podridão com alguma coisa. Eu acredito que seria o poder divino do Broto, exatamente. E meio que criou esse novo tipo de podridão. Existem muitos questionamentos disso porque tem um grande escorpião da podridão e a galera teoriza que seria a podridão original ou coisa assim. Talvez o que Rumina fez criou uma forma da podridão, porque diz que a podridão dela é diferente das outras. Porque muitos encantamentos da própria podridão são fios. Sim, são um tipo de fio. Então nisso gera um questionamento muito doido. Muita gente teoriza que talvez a podridão fosse um deus diferente em tempos antigos, em eras desconhecidas, antes do grande escorpião chegar ou na era de Rumina. E por algum motivo existe um item chamado que é ligado às mecas borboleta, que é dito que a Rumina portava as borboletas antes da própria Malenia. Então é bem possível que a Rumina fosse a portadora original dos poderes da podridão, ou a voz original. Por causa disso existem muitas teorias que talvez Rumina fosse um império e o portador original da podridão, mas com que ela se batia nas terras das sombras, a podridão teve que encontrar um novo império, que foi Malenia, sua nova portadora, e assim conseguir se espalhar para as terras intermédias. É umas teorias muito doidas, mas existem muitos questionamentos. O que nós sabemos sobre Rumina é que a forma de podridão dela funciona diferente, é algo mais venenoso, mas ao mesmo tempo ela tem traços animalescos, que chega a ser esquisito, um tipo de combinação entre vários animais. Muita gente acredita que esse tipo de podridão que a Rumina impunha seria a podridão original, a reencarnação da morte, a inexistência. Mas o que eu pude perceber, vendo essa lore e todos os itens que eu vi até agora nesse vídeo, eu só tenho a dizer, a podridão é algo para dominar, não é feito para ser algo bonzinho não. Muita gente acredita que porque era da lore da Rumina, a Rumina fez a podridão. Não, meu amigo, é de itens antigos que a podridão é feita para dominar. Ela quer conquistar, ela quer destruir, ela quer dominar as terras intermédias, remodelar. Não tem nada de bondade nesse treco aí não. O que eu talvez que a Rumina tenha feito, ela tenha feito a mesma coisa que o Mog fez com o sangue dele. Meio que o sangue de Agoro dele modificou a ideia meio que do deus do sangue, exatamente. A deusa da sem forma, a mãe sem forma. E meio que deu aqueles poderes esquisitos pra mãe sem forma. Algo parecido deve ter acontecido com Rumina, porque como ela era uma santa do Broto e tinha esses poderes ligados a meio que a Broto, ela deve ter modificado a podridão dela, por isso que a podridão dela é diferente. Eu acredito que seja mais isso do que a ideia que a Rumina reproduziu e criou a podridão original, blá blá. Não funciona tão bem assim não. O que eu pude perceber vendo a lore da podridão e as próprias criaturas ligadas à podridão não aceita falhas, ela não aceita ser modificada exatamente. É uma praga, ela evolui para ser mais eficiente, mas nunca para ser algo menos eficiente. A podridão de Rumina não é tão eficiente, então não tem como a Rumina ter criado a podridão. A podridão é uma criatura que busca evolução, por isso a ideia de renascimento e morte. É um ser que está sempre buscando desabrochar melhor, criar forças mais poderosas, fortificar, ser muito mais poderosa que deveria. Esse daqui é o final do vídeo, eu sei que não teve tantas teorias, mas pelo amor de Deus, que vídeo grande. É muitas coisas, existem muitas coisas e eu não mencionei tudo sobre a podridão. É sério, existem coisas que eu deixei de fora, mas é para vídeos à parte, que eu vou fazer de alguns personagens talvez no futuro. Por isso eu deixei a parte, e porque envolve muita lore de outros personagens. A podridão é uma força imparável desse universo, é sério. Sinceramente, eu acho que dos deuses exteriores é a maior ameaça e a força de corrupção mais certeira que nós temos nesse universo. Quando eu fiz a própria lore do Yura, eu citei que os deuses exteriores são corrupções puras, mas a podridão no geral, quando eu percebi vendo esse roteiro, fazendo esse roteiro, ela é a corrupção original desse universo e sem dúvida é a melhor personificação da corrupção. Por favor, esse daqui é o final do vídeo.